Muito obrigado pela companhia de vocês. Então hoje é segunda-feira, vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita, né? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda 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 Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha
Radhe 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 Prabhupada 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 Jai Prabhupada Gurudev Gurudev Jaya Gurudev Obrigado. Então vamos continuar nosso estudo do Sri Chaitanya Charitamrita, o Adi Lila, capítulo 5, que é intitulado As Glórias do Senhor Nityananda Balarama. E hoje vamos ler a partir do verso número 70 deste capítulo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, o capítulo anterior foi lido sobre o Senhor Chaitanya, né? Lemos as razões confidenciais para o aparecimento do Senhor Chaitanya. E nesse capítulo nós estamos estudando sobre o Senhor Nityananda, quem é o Senhor Nityananda. E o autor está falando que Nityananda é uma expansão, né, uma manifestação do Senhor Nityananda Prabhu. E aqui ele está falando das glórias do Senhor Balarama, como o Senhor Balarama se expande e ele manifesta, através de suas expansões, essa existência material. Né? Como a gente já falou outras vezes, Balarama é responsável pela Sandhini Shakti, que é a potência de existência, a eternidade. Então, Balarama é quem manifesta tudo, manifesta o mundo espiritual, manifesta esse mundo material, através de suas expansões Purusha. Né? Então, já ouvimos sobre a expansão de Mahavishnu, que é a primeira expansão Purusha para a manifestação do mundo material, como ele olha e através do seu olhar ele fecunda a natureza material, o Pradhana, que é a natureza material total, num estado imanifesto, onde o tempo não está atuando. E através do olhar de Mahavishnu, ele injeta ali, como o homem, né, através do sêmen, injeta a alma espiritual, né, no ventre da mulher. E da mesma forma, o Senhor Krishna, na forma Balarama, Krishna, Balarama e Mahavishnu, né? Ele fecunda também a entidade viva dentro da existência material, dentro do ventre da existência material. E aí, assim como da mesma forma que o óvulo, ele vai se repartindo, né? Em diferentes tipos de células que vão formar sistemas e assim por diante. Também esse Pradhana ele vai começar a se dividir, né? E a primeira divisão é chamada de Mahatattva, primeira divisão, e assim por diante. Então essas divisões vão gerar o corpo,
da existência material, podemos dizer assim como também a partir do óvulo, né, gera um novo corpo, com diferentes sistemas, diferentes órgãos, tecidos e assim por diante. É do mesmo jeito. Tá? Então aqui a gente vai continuar a partir do verso número 70. Então, assim como partículas atômicas de poeira atravessam as frestas de uma janela, da mesma forma as redes de universos atravessam os poros da pele do Purusha. Então aqui ele está falando de Mahavishnu, né? E aí ele está comparando, né, os universos, imaginem só, aquelas poeirinhas. Viu quando a gente abre a janela e o sol entra assim? A gente não vê, né, no reflexo do sol aquelas poeirinhas assim flutuando, né? Agora imagine, os universos são comparados a essas partículas atômicas de poeira. Será que o corpo de Mahavishnu é grande? Né? Ok? Então esses universos, eles ali, o universo, ele se apresenta nesse momento porque aqui ele está falando da criação primária. Tem a criação primária, e, né, eu já falei isso. Não foi, Pátrica? Você lembra? Na aula passada, né? Estava dando Buenas Verdades. Mas eu já falei isso várias vezes, Pátrica. Não foi só essa vez, não. Mas então existe a criação primária e a criação secundária. A criação primária é realizada, né, nesse processo inicial de desdobramento em que, através do processo, se cria os elementos materiais, ou todos os elementos que vão participar, né, da formação dessa existência material, seja os elementos sutis, seja os elementos grosseiros. Então o universo se apresenta como um grande ovo, né, e as camadas que formam, né, os limites do ovo, né, ou a casca do ovo, são os diferentes elementos materiais, que se apresentam cada um 10 vezes maior do que o seguinte. Né? Então, a gente tem uma camada de terra, depois tem uma camada de água que é 10 vezes maior do que a camada de terra, depois a gente tem uma camada de fogo que é 10 vezes maior e assim por diante. Então isso constitui o universo, né? Mas ainda o universo sem a manifestação dos diferentes sistemas planetários, nada disso ainda existe. Ok? Então essa é a manifestação primária. Depois a secundária é quando o Brahma, né, nasce, né, do corpo do lótus, que nasce do umbigo de Karanodakashayi Vishnu, que é a segunda expansão. Então Mahavishnu se expande, entra dentro de cada universo, e assim como Mahavishnu, ele é, vamos dizer, o Paramatma, ou a superalma de todos os universos, tá? Ele governa todos os universos. Então, Garbhodakashayi Vishnu, essa expansão, né, de Mahavishnu, entra dentro de cada universo e se torna, né, o Paramatma, ou a superalma de cada universo. E depois, esse mesmo Garbhodakashayi Vishnu se expande novamente em Kshirodakashayi Vishnu, que se torna a superalma, ou a deidade, a divindade que vai governar cada planeta, cada átomo que entra no coração de cada entidade viva, é a divindade imanente na existência material. Tá? Então, continuando. Os Brahmas e outros senhores dos mundos mortais
surgem dos poros do Mahavishnu e permanecem vivos pela duração de uma exalação dele. Adoro o Senhor primordial Govinda, pois Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Então vamos ver o significado. Esta descrição da energia criativa do Senhor é do Brahma Samhita 5.48, que o Senhor Brahma compilou após sua realização pessoal. Quando Mahavishnu exala, as sementes espirituais do universo emanam dele, sob a forma de partículas moleculares como as que são visíveis, 3 vezes o tamanho de um átomo, quando a luz do Sol é difundida através de um pequeno orifício. Nestes dias de pesquisa atômica, os cientistas atômicos aproveitariam muito se aprendessem desta afirmação, como todo o universo se desenvolve dos átomos espirituais que emanam do corpo do Senhor. Então, isso aqui é um verso, né? Como o Prabhupada fala, citado pelo Senhor Brahma, na obra chamada Brahma Samhita. Quando o Brahma ele nasce da flor de lótus, então quando ele se desperta, ele vê uma grande escuridão. Tudo. Então ele não sabe onde ele está, então ele desce a flor de lótus pelo caule. Quando ele chega embaixo, ele encontra um grande oceano, ondas gigantescas. E esse oceano está situado no umbigo de Mahavishnu. Assim, o umbigo, o umbigo de Mahavishnu tinha lá um pouquinho de água. E essa era um grande oceano com ondas assim gigantescas. É Mahavishnu ou é Garbhodakashayi? Desculpa, Garbhodakashayi Vishnu. E aí Brahma, como vê que não tem saída, ele sobe de novo, fica sentado na flor de lótus, e aí ele ouve 2 palavras, tapa, tapa, tapa. Tapa significa austeridade, penitência. Tá? Então, ele se senta e começa a meditar, fazer austeridade. Ele faz austeridade durante 1000 anos, se eu não me engano. 1000 anos dos planetas, não dos planetas, né, da dimensão lá em que ele estava, que significa, no nosso caso aqui, milhões e milhões de anos. O pessoal reclama de cantar 2 horinhas de japa, né? Então eu vou mandar ele lá falar com o Sr. Brahma, ficar lá por cima, para ver se aprende a meditar um pouco mais de tempo, né, Pátrica? Então, quando ele medita e satisfaz Krishna, tá? Com a austeridade dele, prestem atenção, né? Porque se a gente quer obter a misericórdia de Krishna, na forma de revelação do conhecimento e de tudo, a gente precisa, antes de tudo, fazer austeridade, né? Penitência, né? Meditar, serviço devocional. Então, quando Krishna ficou satisfeito com o Senhor Brahma, então ele manifestou aos olhos do Senhor Brahma toda a dimensão espiritual, né? E aí ele ensina os Vedas para o Senhor Brahma, para que o Senhor Brahma possa realizar a tarefa dele de executar, né, a criação secundária. Então o Senhor Brahma, quando vê tudo aquilo, começa então a glorificar esse menino chamado Govinda. Então tem esse Brahma Samhita. Infelizmente, o Sr. Chaitanya, quando foi ao sul da Índia, ele encontrou apenas o 5º capítulo do Brahma Samhita. Isso aqui é apenas um capítulo. A gente não tem a obra toda. Assim, pena porque é uma obra extremamente assim, profunda e muito bela, né?
Então, todo dia no Govinda nós cantamos essa canção. Govindam Adi Purusham. Adi Purusham. O que significa isso, Prabhu? Adi é o primordial, o ser primordial. Adi Purusha. Não, o único desfrutador. Hã? O único desfrutador. O único desfrutador? Esse é o Supremo, não É o primeiro, né? Adi Primordial. é o primeiro ser primordial, né? Eu adoro esse Govinda, o ser primordial, ou o Purusha, ou o desfrutador supremo. A palavra Purusha pode significar outras coisas, mas a pessoa suprema, a primeira pessoa. Tam Aham Bhajami. Então, eu adoro. Brahma fala, eu adoro esse Govinda. E aí ele vai começar a descrever. Venunquanantam Aravindandalaya Daksham, né? Que ele tem essa cor azulada, que toca uma flauta, que usa essa pena de pavão. Então isso aí é a realização de Brahma de suas austeridades, proveniente de suas austeridades, e daí da revelação e a misericórdia de Krishna. Ok? Então, e aqui ele está falando, o Senhor Brahma, glorificando Govinda, dizendo que esse Mahavishnu, de onde se origina toda a existência material, através de seu olhar, que esse Mahavishnu é apenas uma porção de uma porção, quer dizer, é uma expansão de uma expansão de Krishna. Então vejam o poder da suprema personalidade de Deus. Então Krishna, para realizar a manifestação desse mundo material, e para vários propósitos ele se expande, manifesta várias entidades. Tá? Então vamos continuar. Tem alguma pergunta? Então ele continua. Onde estou eu, uma pequena criatura de 7 palmos da medida de minha própria mão? Estou enclausurado no universo, composto de natureza material, da totalidade da energia material, de falso ego, o éter, ar, água e terra. E qual é vossa glória? Universos ilimitados atravessam os poros de vosso corpo, assim como partículas de poeira que atravessam a fresta de uma janela. Significado. Quando o Senhor Brahma, após ter roubado todas as vacas e vaqueirinhos de Krishna, voltou e viu que as vacas e os meninos continuavam perambulando com Krishna. Então ele ofereceu esta oração, que está no Bhagavatam 10, 14 e 11, admitindo a sua derrota. Uma alma condicionada, mesmo uma tão grandiosa como Brahma, que administra os assuntos de todo o universo, não pode comparar-se à personalidade de Deus, pois ele pode produzir inumeráveis universos simplesmente com os raios espirituais que emanam dos poros de seu corpo. Os cientistas materiais devem aprender uma lição com as declarações do Senhor Brahma a respeito de nossa insignificância em comparação com Deus. Nestas orações de Brahma, há muito o que aprender para aqueles que se orgulham falsamente do acúmulo de poder. Então aqui, Krishnadas Kaviraj está citando um verso do Srimad Bhagavatam que trata da história, de como o Senhor Brahma ele roubou as vacas, sequestrou também os vaqueirinhos, os amigos de Krishna. Então, o Senhor Brahma, apesar
de ter visto, né, assim, o Senhor Vishnu diretamente e tudo, e ser o administrador, né, do universo inteiro, mesmo ele se confundiu. Tá? Porque Brahma, ele trabalha com a energia, né, da criação, que é gerida pelo modo da paixão. A criação, criar é a energia da paixão. Né? Bondade mantém e ignorância destrói. Então ele estava em contato constantemente com o modo da paixão. Não é, Pátrica? Ontem você estava na cozinha, cozinhando, aí o Pátrica falou, poxa, eu estava muito assim, no modo da paixão. Né? Então o Senhor Brahma, né, ele se confundiu. Meu mestre espiritual outro dia estava falando, né, sobre isso, porque era muito comum assim, os semideuses e mesmo as pessoas da época, né, não da época de Brahma, porque Brahma não tinha criado nada, mas posteriormente, a ideia era que sempre eles tinham contato com Vishnu. Porque Vishnu é o mantenedor de tudo. Então, qualquer problema, procurava o Senhor Vishnu. Tudo que resolvia era o Senhor Vishnu. Então, eles estavam sempre muito acostumados com a adoração ao Senhor Vishnu, os sacrifícios, os rituais. Krishna não era invocado nesses rituais, era o Senhor Vishnu. Então, quando o Senhor Brahma viu aquele vaqueirinho ali e tudo e tal, ele quis realmente saber se Krishna, quis testar Krishna, saber se ele realmente era Vishnu. Né? Ele ficou em dúvida, porque ele sempre via Vishnu. E aí, o que ele fez? Ele se aproximou, quando viu Krishna ali brincando, tal, então ele, vou ver. Então, quando as vaquinhas se afastaram, o Senhor Brahma roubou as vacas. E Krishna falou para os vaqueirinhos, onde é que estão as vacas? Os bezerrinhos, onde é que eles estão? E era na hora da refeição, que eles estavam lanchando, né? Eles sempre levavam uma lancheira como Pátrica quando vai para... É um vaqueirinho, né? Vai para a cidade, ele sempre leva uma lancheirinha, né, Pátrica? Assim, a lancheirinha dele. Isso é lembranças, né, do mundo espiritual, né? E aí, eles estavam lanchando e Krishna falou, olha, fiquem lanchando aí que eu vou procurar as vaquinhas. Aí Krishna foi sozinho. E só que o Senhor Brahma já tinha escondido todas as vacas. E Krishna não achava. Então Krishna começou a entender, né? E quando Krishna foi buscar as vacas e deixou os meninos, ele roubou os meninos também. E que Krishna ficou sozinho. Como é que ele ia voltar para Vrajadama? Né? Como é que ele ia voltar para Vrajadama sozinho? Né? Então todo mundo ia ficar preocupado, né? Vishala ia ficar preocupado, né? A Simone, Devaki. Janaki, né? E principalmente, né, a Krishna Kali ia ficar muito preocupada. Cadê? Né? O Adriano ainda está entrando na família, né? Se entrosando. Então Krishna não podia voltar sozinho. Né? E aí o que Krishna fez? Se expandiu. Krishna se expandiu no mesmo número de vaqueirinhos que estava com ele, com mesma forma, mesma característica, tudo igual. E também nas vaquinhas. Então Krishna se expandiu. E então Brahma foi embora. E aí quando Krishna volta com todo mundo, né? Só que agora, cada vaquinha e cada vaqueirinho é uma expansão de Krishna, diretamente. E aí o que acontece é que todo mundo, os pais das crianças, ficam
apaixonados, mais apaixonados ainda pelos filhos. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas eles começaram a ter um prazer muito diferente. E as vaquinhas, né, as mães dos bezerros, do mesmo jeito. Tinham muito mais prazer de dar leite, tudo assim. E Balarama começou a estranhar, porque ele começou a ver que algo diferente estava acontecendo. E aí Krishna falou para Balarama, né, o que estava acontecendo e tudo. Então, certo dia, o senhor Brahma falou, passou já um ano, vou ver lá o que está acontecendo, né? E quando ele volta, ele encontra tudo normal. As vaquinhas passeando, os meninos brincando com isso. Mas o que está acontecendo, né? E aí Krishna faz com que ele veja, né, a sua forma de Vishnu em todos os vaqueirinhos e vaquinhas. Então ele entende quem é Krishna nesse momento, né? Então aqui o Senhor Brahma está falando algo muito importante, porque nesse momento toda a arrogância dele foi assim ridicularizada. Porque Krishna sempre fazia assim, né? Com Indra também. Krishna sempre faz assim, Krishna sempre faz os seus arranjos de maneira a humilhar mesmo. Por isso tenham cuidado, viu? Quem é arrogante, orgulhoso, Krishna é muito esperto em destruir arrogância e orgulho. Com Indra, o que ele fez? Né? Ele levantou a colina de Govardhana com a mão esquerda com esse dedinho. Então, quando o Indra viu aquilo lá, ele falou, né? Quem eu sou? Aqui o Senhor Brahma está falando quem eu sou. Então, na Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, né, em vários momentos da Bhagavad Gita, né, do cuidado de nós não nos identificarmos como executores da ação. Né? A gente já falou isso, não foi, Pátra, outro dia? Está sempre comentando sobre isso, né? Né? Porque tem algumas pessoas que cozinham, acham que são grandes cozinheiros. E ficam orgulhosos por conta disso. Então, o que acontece, isso mesmo, até na psicologia se fala isso, né? O ego, ele vai se inflando. Já ouviu a palavra inflado? Já ouviu? Já ouvi. Alguém chamou você de inflado? Eu acho que o senhor. Espero que Krishna nunca chame você de inflado. Porque no dia que ele achar você inflado, Patrick, aí vai ser difícil. Mas é muito interessante porque todos nós, dentro desses corpos materiais, somos a alma. E quem está realizando as atividades, de fato, é o corpo. A alma simplesmente deseja, mas quem realiza é o corpo. As habilidades são dadas por Krishna. E a gente aprende a fazer muitas coisas porque temos uma inteligência dada por Krishna. Mas nós estamos dentro do corpo, tá? E devido à cobertura do ego falso. Então, por isso que Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Então, devido ao ego, nós achamos que somos os executores da ação. E aí, qual é a consequência disso? Inflação. Mas não é essa inflação que a gente está tendo econômica, não. É a inflação do ego. Então, a pessoa fica cada vez mais orgulhosa. Então, esse é o problema de não termos consciência de nossa posição infinitesimal. Porque o ego não se considera infinitesimal, de jeito nenhum. O ego falso se considera um grande conquistador. Bom, nem todo mundo, né?
tem aqueles egos que são muito frágeis, né? Que têm complexos de inferioridade. Então tem medo de todo mundo, tem medo de tudo, medo de enfrentar as situações. Isso é um ego, né? Afligido pelo complexo de inferioridade, né? Então, no desenvolvimento desse ego, né, o ambiente em que ele vivia, as pessoas falavam: você não serve para nada, você não presta, você... Né? E aí o ego fica bem diminuído, fica desse tamanho. Não é? Enquanto tem outros que crescem num ambiente: você é incrível, você é muito... Né? E aí você é muito poderoso, você pode tudo. E aí você faz uma coisa, consegue realizar, faz outra, consegue... Sou Deus. Sou todo poderoso. E fica todo inflado. Aí quando chega alguém, Pátraca, baixa a bola. Aí ele fica todo chateado. Você é feio, você é isso. Aí o ego não admite, porque o ego está inflado. Né? Então, divide-se ao contato com o modo da paixão. Porque a paixão traz o orgulho, traz a vaidade de que eu estou fazendo. Então entendam bem, a alma está dentro do corpo. Quem realiza a atividade é o corpo. Agora ela é responsabilizada porque ela permitiu ou ela aceitou a proposta ou ela propôs. Quando digo aceitou, porque às vezes em contato com o mundo, nós somos estimulados a realizar certas atividades. Desperta-se na mente o desejo. Mas a alma, cabe à alma dizer sim ou não. Quando a alma está perdida e completamente identificada com o ego, eu faço, eu gosto. Mas quando é a alma que está predominando, ela fala: não posso fazer, porque apesar da minha mente gostar, apesar de ter um certo prazer, eu não vou fazer porque isso é prejudicial para mim, a alma espiritual. Então a alma não aceita. Porque às vezes a gente pensa, a gente acha que simplesmente porque a minha mente está desejando algo, isso sou eu que estou desejando, eu, alma. Não. É simplesmente a atração dos sentidos com os objetos. Então, eu já experimentei o gosto do sorvete, né? O famoso doce do Pátraca de ontem, né? Feito com maisena e Nescau. É uma papa de chocolate. Aí, eu estava ouvindo o pessoal falar: é o terceiro, meu Deus do céu. Então, aí, né, quando vê novamente, a mente, os olhos olham, já tem uma experiência registrada e quer de novo. Entendem? Mas cabe à alma dizer não. Então não sou eu a alma. É os registros, é minha memória de experiências que desperta quando eu observo aquele objeto específico. Né? Então, por isso que a alma ela é responsabilizada. Por quê? Porque é dever da alma controlar o corpo, os sentidos. E se ela cede, ela é responsabilizada. Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Que o sofrimento e a felicidade são decorrentes das decisões da alma. Tá? Então, quando nós não temos consciência de nós mesmos, almas, então a gente atribui a si, alma, tudo o que o corpo faz, que é, na verdade, produto da natureza material. Então, por isso que o ego fica inflado. Porque ele começa a pensar, né? Esse pequeno eu que se desenvolve, né? Dentro da consciência, que a gente chama de ego falso, começa a se achar o rei da cocada preta.
Entendem? Então, assim, aqui mesmo o Senhor Brahma, Indra, devido ao contato com o modo da paixão, está realizando muitas atividades, mesmo eles se confundem. O que dizer de nós? Né? Por isso que na Bhagavad Gita, falando novamente, porque tem que falar muitas vezes, né? São 5 os fatores que estão presentes numa ação. Final do Bhagavad Gita, capítulo 18, está ensinando aos meninos, né? Se lembra disso? Mais ou menos. E como é que você vai ensinar o povo, Prabhu? E ele é um bom professor. Então, na verdade, Krishna fala isso para Arjuna, para tirar de Arjuna qualquer possibilidade de ele ficar inflado, identificado. Então, é um trabalho de equipe. Então, não é só a alma que está ali permitindo, né, ou autorizando, ou consentindo aquela... Krishna também tem que consentir como a super-alma. Então eu posso, por exemplo, como alma, eu quero, sei lá, qualquer coisa, comprar um carro, ou ter muito dinheiro. Mas tem que ver se o Supremo consente isso. E aí ele vai ver, deixa eu ver aqui, Pátria Vishmaria, está devendo é muito aqui. Não dá. Não tem crédito suficiente. Então não vai permitir. Mas, né? Então é assim. Então, é a natureza material. Então, por isso que, né, os acharyas explicam que a renúncia não é a renúncia apenas dos frutos da atividade, né, mas também a renúncia da ideia de que sou eu que estou fazendo. 2 renúncias. Compreender que não sou eu que estou fazendo, porque senão eu fico inflado, eu fico orgulhoso. Arrancara, a gente infla o ego. Então é só, assim, genericamente, é só o que a gente vê no mundo material, egos inflados. E pode ser até uma pessoa simples, não importa. Mesmo simples, ele faz coisas. Eu fiz o gol hoje no futebol. Ele já começa a ficar inflado. O campinho é ali no fundo do quintal da casa dele. E ele está jogando bola com a galera, né? E ele fez o gol, todo mundo... O ego já se infla. Então, como nós estamos sempre realizando atividades nesse mundo, sempre, todo dia a gente está fazendo muita coisa. Então, pelo fato de estarmos sempre realizando muitas coisas, existe uma grande possibilidade, 99,99999, de o ego ficar inflado. E aí, quanto mais inflado, menos humilde. Quanto mais inflado, mais dificuldade de relacionamento, de flexibilidade. Quanto mais inflado, mais rígido, mais arrogante, mais individualista, mais egoísta. Não é o que a gente vê? Egos inflados. Ok? Então aqui, Krishna Das Kaviraj está citando esse verso e falando aqui, o Brahma admitindo, né, a sua pequenez, a sua insignificância diante da pessoa suprema, através do seu corpo, dos poros do seu corpo manifestam universos. Ok? Vocês têm alguma pergunta? No celular não tem pergunta também não. Então, Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.